Olá pessoal, meu nome é Nathalie e tá começando mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que está sendo e como vai ser a minha organização para esse semestre na universidade e também como eu já estava me organizando. Eu vou continuar algumas coisas e mudar algumas coisas. Antes de tudo, peço perdão pelo barulho de fundo, espero que não esteja pegando tanto, mas estamos com obra no apartamento do lado, então vai ter que ser assim, não vai ter muito o que fazer, porque esse é o único momento, digamos assim, que eu tenho luz no meu apartamento e vai ter que ser com barulho mesmo. Bom, gente, para começar, eu uso duas formas de me organizar. Uso o tablet, que é esse aqui, o Tab S6 Lite da Samsung, que eu me organizo em tudo basicamente por ele. E ele, algumas coisas tipo Notion, o Google Agenda, é tudo com o meu celular. Então se eu mudar aqui, muda no meu celular também. E querendo ou não, eu tenho duas organizações mútuas, sabe? E também, é claro, eu não posso deixar de me organizar à mão, né? Então eu tenho essa agenda que eu ganhei no começo do ano. Calma lá. Ela já tá bem cheinha, coitadinha, mas ela é marrom, gente. E eu adoro essa agenda, porque ela tem todos os dias, tipo, o dia inteiro na folha, sabe? Só sábado e domingo que não. E pra mim isso é ótimo. Tipo, hoje eu organizei tudo que eu tenho pra fazer. Essa agenda, ela funciona assim. Eu pego e coloco todas as coisas da minha vida aqui dentro. Então, que horas que eu vou acordar, que horas que eu vou tomar café, que horas que eu vou arrumar a cama, eu coloco tudo por horários, tá, gente? Então, se eu não seguir, tudo bem, mas eu tenho que, por exemplo, eu coloquei aqui, café da manhã, 8 horas. Mesmo que seja 8h59, eu vou tomar café 8 horas, entendeu? E dentro da janela das 8 horas. Então, eu me policio, digamos assim, pela agenda, em horários. E eu acho que me ajuda bastante a ser mais cautelosa e na organização mesmo, sabe? Ser mais organizada, ser mais focada, digamos assim. Porque eu vou fazer aquilo dentro do prazo que eu estabeleci, sabe? Isso, enfim, isso é uma coisa maravilhosa, porque você se organiza mais, sabe? Por exemplo, se eu colocar assim, eu vou tomar café entre as 8 e 8h30. Eu vou tomar café entre as 8 e 8h30, igual eu falei, mesmo que seja 8h29, mas eu vou tomar café entre esse horário que eu estabeleci e ponto, sabe? Isso é uma coisa que você se policia. E eu tenho muito medo de esquecer horário, sabe? E eu tenho um problema muito grande com seguir rigorosamente os meus horários. Porque se eu perder algum horário de alguma coisa, eu tenho um treco, gente. Tenho um treco mesmo. Enfim, o do papel, digamos assim, eu me organizo na agenda, só na agenda. Então, escrevo todo o meu dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Claro, tem coisas que eu não consigo dar conta de fazer, mas são coisas que eu já coloco a mais. Por exemplo, hoje eu coloquei fazer crochê ou ler 10 páginas do livro, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso ou não. E isso é algo a mais, é algo à parte, sabe? Mas as minhas prioridades eu sei o que eu tenho que fazer e na hora que eu tenho que fazer, sabe? Bom, gente, já coloquei aqui pra gravar a tela e eu vou colocar em algum dos lados aqui a gravação, tá? Vou vir até um pouquinho aqui pro lado, que daí dá pra colocar aqui. Bom, primeiramente a gente tem a entrada do meu tablet, né? Que eu já deixo ela organizada pra ser melhor pro meu estudo. Então, em cima temos o meu cronograma semanal, que é as aulas que eu vou ter, e isso, claro, pode mudar conforme o professor. Por exemplo, na segunda-feira eu só tenho 2 aulas, mas ele pode dar aulas a tarde inteira, né? Então, eu vou mudando conforme vai chegando, mas esse é o cronograma que a universidade disponibiliza pra gente. Então, eu já coloquei aqui. Inclusive, essa imagem eu achei no Pinterest, tá, gente? Deixa eu clicar aqui em cima dela. E eu quero ver se eu organizo ela conforme eu coloquei
primeiramente, né, eu organizei no Samsung Notes. Então, é a minha letra, tá? E eu vou tentar organizar com outras cores, digamos assim, as outras áreas da minha vida. Se forem coisas mais que eu tenho que fazer, sabe? Por exemplo, no laboratório, sabe? Há outras áreas da minha vida que eu vou colocando. Horário que eu quero acordar, coisas do tipo, tá? Aí aqui embaixo temos o Drive. Eu uso muito, muito, muito o Google Drive, tá, gente? Porque ele me salva muito. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês depois como que é a minha organização dentro, assim, de cadernos e pastas dentro do Drive também. Temos o calendário, tanto do mês que estamos, quanto o mês que vai vir. Então, isso pra mim é ótimo, porque eu consigo me organizar tanto pro mês que a gente está, quanto pro próximo. E assim, gente, isso é a melhor coisa que você faz. Organiza o seu mês, tá? Mesmo que você não saiba muito o que você vai fazer ainda, mas organiza. Já é alguma coisa. Temos o relógio, porque eu não costumo olhar muito pra cima pro relógio, tá, gente? Eu gosto de olhar aqui embaixo, mas enfim. Temos o gravador de voz. Eu uso muito o gravador de voz para estudar, porque eu gosto de fazer resumos e eu explicar os meus resumos para mim mesma. Então, geralmente eu faço gravações de 5 a 10 minutos para que eu consiga ir escutando daqui de casa até a universidade, sabe? Com fone de ouvido. Então, isso para mim já é ótimo. O Pinterest, porque quando eu tô com falta de motivação, digamos assim, eu uso ele e me ajuda bastante. E o Samsung Notes, que eu já vou explicar pra vocês. E claro, né, aqui do lado temos a previsão do tempo, porque eu vivo com o tablet na mão, então a previsão do tempo pra mim é essencial. Então temos do dia que a gente tá e dos próximos dias, né? Enfim, aqui embaixo eu deixo a galeria, que às vezes eu mando alguma foto do quadro, coisas do tipo, pra mim fazer resumo do celular para o tablet. Então eu deixo a galeria aqui a fácil acesso, o Notion e, de novo, o Samsung Notes, tá? E o Google Classroom aqui do lado, que, né, a universidade praticamente só usa o Google Classroom e o e-mail, mas o e-mail tá pra cá, tá nesse outro lado aqui, tá? Esse outro lado aqui, pra ser bem sincero, eu não uso muito, só quando eu tenho que fazer algum trabalho que usa o Google Documento ou... Enfim, quando eu uso alguma coisa daqui, tipo o YouTube também, que eu assisto bastante, Netflix, enfim. E esse aqui que eu tô com o dedo em cima, né, que é tipo um tomatinho, ele é de foco, tá, gente? Deixa eu abrir pra vocês verem. Ele te ajuda a ter foco. É como se fosse o Forest, acho que é assim que fala. E, nossa, eu até esqueci de colocar. Ai, que raiva. Foi, gente. Enfim, eu coloco geralmente 1 hora de estudos, então, e 5 minutos de pausa. E daí, depois de 3 horas de estudo, eu coloco 10 minutos de pausa. Que daí os 10 minutos eu vou ler, vou descansar minha cabeça, fico deitado olhando pro teto, enfim. Ele me ajuda bastante, mas confesso que nos últimos tempos, agora, desse último semestre, eu não usei muito ele, porque eu tava muito alvoroçada e não dava tempo. Enfim, vamos lá, né, pro começo. Eu gosto de usar muito o Samsung Notes, então vou abrir aqui pra vocês e vou mostrar. Eu entro já na pastas, né, vai direto. Esses daqui que tem, eu deixo esses que tem os 3 aqui, né, eu deixo eles abertos, porque... O primeiro é a planta da minha casa, né, futura, então não é muito da universidade, então é uma coisa mais aleatória, até vou pôr aqui dentro da pasta aleatórios, para não ficar incomodando. Enfim, aqui temos o meu horário, que eu falei para vocês, eu fiz ele à mão, né, então só coloquei a imagem aqui e escrevi por cima. E aqui temos o meu calendário de julho, que é o mês que estamos também, né, que eu também peguei essa imagem do Pinterest e eu vou fazer algumas coisas, algumas alterações aqui por cima também, né? Então eu deixei de fácil acesso.
Então vamos lá. Eu organizo tudo por pastas. Então, primeiro ano de agronomia, a gente vem aqui e tem tudo do primeiro ano de agronomia, ó. Tem bastante coisa. Dentro desses cadernos, eu tenho resumos, eu tenho anotações de aula, eu tenho revisão, enfim, tenho muita coisa. Revisão de prova que eu fiz, enfim. No aleatório, coisas aleatórias, então temos roteiro, temos planta de casa, enfim, né? E eu gosto muito de escrever cartas para a minha eu do futuro ler. Então, nesse aqui, eu não vou abrir, gente, mas nesse aqui, nesse outro, né, do meio, temos cartas para a minha eu do futuro. No terceiro semestre, que foi o que passou, temos muita coisa também. Eu acho que esse semestre foi quase o meu ano inteiro, né? Então, dentro de... Vou abrir aqui para vocês verem, deixa eu ver. Construções rurais, prova 2. Eu coloco tudo, ó, gente. Tudo, tudo, tudo. Que vai cair na prova, sabe? Que eu acho que vai cair na prova conforme os slides da professora, né? Entomologia. Temos aqui também, sabe? Um resumo bem aprofundado. Então, é isso. Eu vou fazendo assim. E temos os meus cadernos. Deixa eu ver aqui um caderno para me mostrar para vocês que não esteja tão bagunçado, né? Vamos ver mecanização. O caderno eu me organizo assim. Ó, aqui começa, eu faço as anotações de aula. Vocês viram aqui embaixo, ó, se vocês olharem aqui embaixo, tem a gente tá na página 1 de 44. Então, são 44 páginas de anotações de aula. Então, coloco slides também que eu tirei foto, né? Enfim, vou pondo tudo, vou fazendo tipo um mapão mental, sabe? E é isso. Aí, eu vou fazer já o próximo desse mês, né? E temos os dos livros também, que eu coloco anotações. Na verdade, só coloquei de um, porque eu tenho um outro caderninho mesmo de mão, que eu escrevo algumas observações e algumas coisas assim. Ou eu coloco no próprio livro mesmo um post-it com observações do que eu achei. Enfim. Então, vamos fazer agora. Eu coloco nessa setinha aqui primeiro. E aí eu vou colocar uma matéria aleatória aqui que eu vou ter no quarto semestre, né? Nutrição, primeira que veio na minha cabeça, nutrição mineral. Esse vai ser o meu caderno de nutrição mineral. Aí agora eu faço, vou colocar assim. Aí aqui dá pra você organizar, né? Estilo de nota, daí dá pra você colocar, tipo, organizar mesmo, agenda escolar, coisas assim, né? Dá pra você adicionar uma capa, eu vou colocar uma capa pra vocês verem como é legal. Eu adoro capas, gente. Eu gosto muito, vou colocar pra esse semestre dessa aqui, porque no semestre passado eu não coloquei essa cor, né? Então vou pôr um caderninho mesmo, normal. Dá pra você pôr stickers, né, que emojis, digamos assim. Vou mudar só a página aqui, porque eu não gosto muito dessa página pontilhada. Eu gosto dessa aqui, que é quadradinhos, né, fica melhor pra mim. E aqui, gente, dá pra vocês, ó, personalizado, daí você pega uma imagem, né, do Pinterest, também tem bastante, e coloca em aplicar. Aplicar em todas as páginas e vai ficar assim. Aí o que você vai fazer? Você vai vir no mais. Daí dá pra você colocar várias coisas, ó, arquivo de áudio, no caso dos meus resumos que eu gosto de falar, documento digitalizado, dá pra você tirar foto, imagem, colocar mais um PDF, enfim, tem muitas coisas, gente. Aí o que eu vou fazer? Vou já começar a colocar em uma nova pasta. Vamos lá. Criar nova pasta, que vai ser quarto semestre. E vamos deixar de marrom esse semestre, porque tá tudo marrom, então vamos deixar marrom, né? E é isso aí. Fica assim, gente. Deixa eu só mover ela aqui pro quarto semestre.
ficamos assim. Aí você abre, eu tenho que colocar as próximas matérias, né? Tudo aqui bem organizadinho, mas a princípio é assim que fica o meu caderno, tá, gente? Então, temos aqui também as notas compartilhadas, que eu compartilho com a minha amiga Isa, que ela também tem um tablet da Samsung, então dá pra fazer isso. Inclusive, se você tiver amigas ou amigos, né, que tenham, isso é muito bom, ajuda bastante, porque vocês vão trocando resumos, né? Mas basicamente é isso. Basicamente é isso, gente, tá? Ignorem os barulhos, pelo amor de Deus. No meu Samsung Notes, creio que seja isso, porque não tem muito o que eu explicar, tá, gente? Eu só chego, clico aqui, na verdade eu já deixo aqui aberto, né? Tipo, se eu já estou no quarto semestre, eu só deixo aqui aberto e só clico na matéria e vou escrevendo, sabe? Porque é bem mais fácil. Mas do terceiro até eu tenho que dar uma organizada nessas coisas, colocar mais em pastas e tudo mais. Mas ajuda bastante e já é uma mão na roda. Agora, pessoal, vamos para o próximo, né? Que é o Drive. Vamos abrir o meu Drive para vocês darem uma olhada. Aqui no Drive eu deixo tudo muito bem organizado, né? Então, tento, né, deixar pelo menos. Então, aqui temos o meu horário do quarto semestre, do primeiro ano, os pré-requisitos que estavam falando que precisa, né, do segundo ano, enfim. Os certificados, aqui eu deixo os meus certificados de cursos. Aqui vou mostrar o do primeiro ano, que já tá prontinho, né. Coloco todas as matérias, então aqui você tem desde as matérias que eu tive só no primeiro semestre até estatística e bioquímica que eu tive no segundo, né? Então aqui dentro tem várias, ó. Tem amostras que o professor mandava pra gente, né? Pra gente fazer o trabalho. Então os trabalhos corretos que eu fiz e algumas pesquisas que o professor pedia pra gente fazer. Dentro de física, por exemplo, temos todos os meus relatórios. Nossa, gente, temos tanta coisa aqui dentro que... Enfim, né? Aí tem coisa, assim, tipo introdução à agronomia, que o professor não dava muita coisa. Então, eu só coloquei aqui, né? Mas é uma pasta vazia que não tem nada. Temos química também. Enfim, eu deixo tudo assim. Vou abrir só o do segundo ano, mas eu não vou mostrar pra vocês, tá, gente? O do segundo ano eu coloquei assim. Então, temos as disciplinas anuais do terceiro semestre e do quarto semestre. Então, as anuais construções rurais, entomologia, fisiologia vegetal e mecanização. Então, cada uma delas tem as coisas que são da matéria aqui dentro. Slides, resumos. Os meus cadernos também do Samsung Notes dá pra mim salvar em PDF e colocar aqui. E daí eu tenho a disponibilidade dele tanto aqui no tablet quanto no celular, porque o Google Drive, ele tem essa opção, né, de você colocar nos dois aparelhos, digamos assim. Enfim, aí temos do terceiro semestre, que é o que passou agora, né? Temos o do quarto semestre, que é o que vai vir agora. Então, é isso, gente, eu me organizo assim e tá me ajudando bastante. Então, temos o calendário também, que a universidade disponibiliza, que é tem um feriado lá agora em julho, né? Então, coloca ali. Essas coisas assim, gente, tenho tudo mesmo aqui e eu gosto bastante de me organizar assim, porque eu sinto que fica mais prático, sabe? Eu só entro, eu preciso saber alguma coisa sobre agrometeorologia. Então eu venho aqui no segundo ano, venho no terceiro semestre, clico em agrometeorologia e já vai aparecer tudo, sabe? Ó, tem o aleatório pesquisas que eu faço, gente, livros que o professor não mandou, coisas assim. Temos as atividades de extensão, resumo para a prova 1, resumo para a prova 2, o primeiro trabalho, o segundo trabalho.
E esses outros dois também é o banner da extensão e o documento sem título é o primeiro trabalho, que eu esqueci de colocar na pasta. Mas enfim, é assim que eu me organizo, gente, e eu gosto bastante. Agora, gente, vamos pro próximo, que é o que eu mais gosto particularmente, que é o Notion. No Notion, eu tenho tudo bem por pastas também organizado. Então, a gente entra e abre a biblioteca. Então, aqui a gente tem tudo, né? No Notion também eu me organizo para tudo. Então, vida pessoal, universidade, laboratório, me organizo tudo por aqui. Eu não vou abrir todas as pastas, tá, gente? Mas só vou mostrar algumas que vocês precisam saber, né? Eu tenho aqui as minhas metas pro ano inteiro. Tenho o meu mês de julho, então vou abrir aqui pra vocês. Não tá completo porque a gente tá na metade, eu tô de férias, então... E eu tenho uma pasta só de férias, né? As minhas metas pras férias. Então aqui temos o calendário que eu mostrei pra vocês na minha galeria. Mas ele ainda tá incompleto, então eu tenho que ver o que eu vou colocar ainda aqui. Então, temos a volta às aulas, então temos várias organizações. Então, por aqui, gente, eu me organizo assim. Eu coloco uma pasta, né, que no caso, aqui é o mês de julho. Os outros meses eu apaguei porque já passou, né, gente? Então, eu não gosto de ficar com coisas a mais no Notion, porque parece que confunde a minha cabeça. Então, coloco aniversários que eu tenho. Uma das minhas metas era ler 2 livros até começar as aulas de novo, então estou em busca disso, né? Acho que o segundo eu consigo terminar essa semana. Mas, enfim... Temos aqui os roteiros para os meus vídeos, as metas para o 4º semestre. Eu não vou abrir, gente, porque isso é da minha vida pessoal, digamos assim, né? E as minhas notas, então eu tenho uma planilha, digamos assim, no Notion com as minhas notas e as matérias. Tenho a minha organização para as férias, né? As minhas metas de férias. Aí, temos... a minha organização para o meu casamento também, do laboratório, planejamento semanal e mensal, os treinos semanais que eu procuro sempre fazer, né? Então, eu tenho um treino para cada dia da semana. E quando eu não consigo fazer, tá tudo bem também, mas pelo menos 3 eu tenho que fazer, tá? Pelo menos 3 dias da semana. Compras de mercado, então eu tenho uma lista também com as compras do mercado que eu tenho que fazer. E vamos abrir aqui os planejamentos mensais e semanais para vocês darem uma olhada. Eu faço assim, então... Até eu esqueci de colocar aqui, gente. Eu já fiz tudo isso, mas enfim, né? O planejamento semanal e mensal, eu coloco aqui uma frase motivacional aqui em cima, né? Crescimento não é confortável, conforto não traz crescimento. Então, enfim, né? Planejamento semanal, que é o título... Aí eu coloco o dia e coloco as coisas que eu tenho pra fazer no dia. Aí... Ai, meu Deus. Eu coloquei errado o negócio aqui. Peraí. Enfim. Ou eu coloco os dias da semana, tipo, de 13 a 17. Eu tenho que fazer isso aqui, sabe? E me ajuda bastante. Ou... igual semana 1, semana 2, semana 3 do mês, né? Isso me ajuda bastante também. Aí aqui temos o mês de julho de 2025, porque eu me organizava desde 2025 com isso. E ajuda bastante, gente, bastante, ó. Tenho tudo bem arrumadinho aqui. Bem... me ajuda bastante, sabe? Quebra um galho bem bom. Porque... às vezes você fica tão... pensando, tipo, nossa, eu tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não vou dar conta de nada. Mas se você colocar ou no papel ou digitar, né, tipo, que você veja aquilo que você precisa fazer, ajuda bastante. E já dá uma melhorada, assim, na sua cabeça, né, digamos assim. Porque é muito ruim a gente
não ter essa organização e ir fazendo tudo na louca. Alguma coisa vai cair, algum pratinho vai cair e você vai esquecer de alguma coisa, você vai deixar alguma coisa de lado, sabe? Então você tendo essa organização já ajuda bastante. E pra semana, eu tento sempre me organizar pelo tablet mesmo, pelo Notion. Então, coloco o dia que eu vou arrumar a casa, coloco o dia que eu vou estudar mais, sabe? Vou tentando me organizar assim. Os dias que eu vou ter mais disponibilidade também pra descansar, pra fazer alguma coisa diferente, um hobby, né? Então, isso me ajuda bastante. Mas, gente, basicamente é isso que eu uso pra me organizar, né? Eu uso o Samsung Notes para os cadernos da universidade, para anotações no tablet. Uso o Google Drive para colocar tudo em pastas. E futuramente também, né? Eu tô lá no 5º ano, eu preciso de alguma coisa do 2º. Eu vou saber onde que eu acho, sabe? Isso é muito bom, porque você vai fazendo essas pastas e vai ajudando muito. Eu já precisei de alguns resumos esse ano, do ano passado, então eu vi bastante melhoria, digamos assim. Comecei a fazer isso já ano passado, então pra mim foi ótimo. Eu tenho resumos prontos de algumas matérias já tenho minha organização pronta, já tenho tudo em pastinhas organizadinhas e separadinhas, né? Enfim, e também eu uso o Notion para essas coisas assim maiores, né? Então, a semana, o mês, coisas que são mais abrangentes e que eu não sei muito o que eu faço, né? Por exemplo, não tem como eu me organizar para a semana que vem, essa semana, porque eu não sei ainda o que eu vou fazer ou não semana que vem. Então, é muito disso, sabe? Você tem que saber equilibrar os pratinhos mesmo, porque uma hora você se perde, né? E eu gosto de organizar tudo na agenda física também, porque eu deixo ela de pé aqui atrás de vocês agora, né? Então, ela tá de pé ali, eu fico olhando pra ela o dia inteiro, carrego ela dentro da bolsa da universidade, carrego ela pra todo quanto é canto e me ajuda muito, gente. Nossa, vocês não sabem o quanto me ajuda. E coisas assim que são mais práticas também, que vão te ajudar, é a agenda do Google. Isso é maravilhoso, gente. Eu consigo... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou gravar a tela de novo e mostrar... Colocar aqui, né? Deixa eu vir aqui pro ladinho. Colocar aqui de novo, só pra vocês terem uma noção de como que eu me organizo pela agenda do Google, tá? Eu coloco tudo do meu dia, porque cai notificação, tanto no meu celular quanto no meu tablet. Então, eu venho aqui, ó, eu acho que é essa agenda, eu coloco desde a hora que eu vou acordar até a hora que eu vou dormir. Mesmo que alguma coisa saia do planejado, eu sei o que eu tenho que fazer depois, sabe? Então, isso é maravilhoso, gente, isso é muito bom. Então, o meu dia aqui, ó, vai começar às 5 horas da manhã, em todos os dias, a partir de segunda-feira que vem. Aí, das 6 até a hora das minhas aulas, eu vou estudar. Um estudo assim mais tranquilo, mais relaxado, né? Mas todos os dias eu tenho que estudar pelo menos 1 hora. Isso é uma das minhas metas pro ano inteiro. Eu tenho que estudar pelo menos 1 hora e ponto. Aí, como na segunda-feira eu não tenho aula de manhã, ou eu vou ficar a manhã inteira estudando em casa, ou eu vou pro laboratório estudar também. Almoçar, daí eu coloquei aqui estudos da 1 até as 2, mas eu também posso descansar, posso fazer um hobby se eu estiver estudando cedo, né? Se eu não estudar de manhã, aí eu coloco o estudo agora, né, na parte da tarde. E, enfim, essa é a minha organização e eu adoro fazer isso. Coloco até aqui em cima, ó, os vídeos do canal. Então, quarta-feira tem vídeo no canal, isso é uma tarefa. Por isso que fica aqui em cima, não fica junto com os outros. Saber organizar isso, gente, é maravilhoso. Ó, a sexta-feira eu deixei em branco ainda porque... O sábado, né? A sexta-feira eu coloquei assim porque eu ainda não sei o que eu vou fazer e eu tô vendo como é que vai ser a primeira semana ainda.
E daí depois eu vejo como que eu vou me organizar. O sábado eu deixei só pro vídeo do canal e relaxar no sábado. Ou se eu não conseguir estudar na sexta-feira, eu migro a sexta-feira, o cronograma da sexta-feira para sábado. E o domingo também, o dia é off. Domingo é sempre off porque eu gosto de ficar com meu namorado, gosto de ficar com a minha família e é isso. Mas isso ajuda muito, gente. Vocês não sabem o quanto ajuda. Vou colocar aqui no calendário para vocês verem, no mês, né? Fica tudo muito organizado, tudo muito bonitinho, ó. Agosto, setembro, eu já tenho tudo. Aí ele já vem com os próprios feriados que vai ter, né? Que é ou nacional ou mundial. Então já fica bem melhor, ó, o dia 7 aqui de setembro. Já temos também o dia 12, dia 15. Então isso já me dá um norte e eu já não preciso ficar indo no calendário da universidade para ficar vendo se tem ou não feriado, sabe? Ajuda muito, muito, muito. Eu só não organizei ainda o meu mês de dezembro, mas eu pretendo organizá-lo, tá, gente? Pretendo. Só quando der tempo, né? Porque nessas férias agora não deu. Então, quando der um tempinho, assim, que eu ver que eu tô de folga ou que eu tô tranquila de alguma coisa, eu vou lá e organizo meu mês de dezembro. Mas basicamente meu mês de dezembro eu tiro pra fazer nada, gente. Eu não faço nada. Pra não dizer que eu não faço nada, eu leio livros de romance, que é o meu hobby maior, assim. E acho que esse ano eu vou fazer alguns crochês também. Mas de resto, gente, não faço nada, não pego nada. Já em janeiro eu dou uma pegada forte, então faço pesquisas, dou uma lida em resumos também, né? Pra voltar a minha memória, digamos assim, pra fevereiro eu tá um pouco mais preparada, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, que eu vou ficar muito feliz. E peço perdão de novo, né, pelos ruídos de fundo e pelas obras, mas por enquanto é isso que temos. Quero ver se eu gravo um vlog ou uma organização mesmo da minha bolsa da universidade pra vocês pra semana que vem, que eu já vou organizar, já vou deixar tudo prontinho, tudo arrumadinho, pra que quando chegar a semana que vem ter tudo pronto já, sabe? Isso é uma coisa que é minha prioridade no momento, me organizar para os dias antes deles acontecerem, sabe? Porque às vezes no dia você tá alvoroçado, você esquece de alguma coisa e acaba não sendo tão bom quanto seria se você tivesse organizado antes. Mas enfim, fica essa minha dica. Se organizem, se planejem antes, né, das aulas começarem. Se você tá de férias, melhor ainda, porque daí você tem um tempo maior, você tem mais tranquilidade para você pensar no que você vai fazer. Espero ter melhorado o seu entendimento também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos e tento sempre responder com o maior carinho e amor possível. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.